Eu primeiro queria agradecer muito o convite da Mariana, porque foi uma oportunidade muito legal conversar sobre a exposição que você viu. Se você não é artista, quando você é artista, te convido para falar sobre a exposição. Se você não é artista, você tem que falar em casa com as pessoas, etc. Porque ninguém quer saber o que você achou, né? Eu vi essa exposição na abertura dela, né? Foi no início do mês passado? Foi 9 de julho. 9 de julho. E foi muito interessante porque eu estava dando um curso na universidade, uma eletiva, cujo título da eletiva era Nova Historiografia da Shoah. Então, foi muito interessante porque eu meio que revisitei aquilo que eu estava criticando em algum sentido, né? O debate que eu estava fazendo em sala de aula, e eu queria trazer algumas dessas reflexões que, por enquanto, estavam guardadas para mim e compartilhá-las com vocês e com você, Mariana. Em primeiro lugar, é a primeira vez que eu vou falar isso em público, mas é muito interessante porque eu sou de origem judaica, sou judeu, e a experiência da Shoah não me é absolutamente familiar no sentido nuclear da palavra, Mariana. Eu não sou um judeu cuja família foi vítima do Holocausto, eu não tenho nenhuma relação direta com isso. Claro que as relações vocês podem imaginar que existem, mas eu me lembro que a primeira vez que na escola judaica que eu estudava, um dos trabalhos era perguntar qual a relação que a sua família tinha com o Holocausto. Eu fui perguntar isso para minha única avó viva, que era de origem libanesa, né? E mais do que isso, ela era de origem libanesa, ela era libanesa, até a última raiz do cabelo, né? Era muito libanesa, talvez mais libanesa que qualquer libanês. E o marido dela era egípcio, só que era um egípcio com cidadania italiana. E aí ela perguntou, eu perguntei para ela, como é que foi a sua experiência com campos de concentração? E ela falou, o seu avô foi preso. E eu fiquei muito feliz, né? Isso chama experiência. E aí depois eu fui descobrir que ele foi preso num campo de concentração dos aliados, porque ninguém acreditou que ele era judeu, porque ele era italiano. Então, a minha única experiência direta na família com o Holocausto, não foi o Holocausto, né? Foi com um avô meu preso como fascista, né? Ele era a possessão inglesa, e como ele era italiano, ninguém acreditou que o cara, além de libanês, italiano, pudesse ser judeu. Então, prende para depois verificar. Então, essa foi a minha única experiência, e eu acho que essa experiência, assim, pensando a posteriori, né, fazendo uma psicologia, eu acho que essa experiência me fez poder pensar de outra maneira o Holocausto, quando eu fui estudar a história. A experiência absolutamente não visualizada do Holocausto. Quando eu vi essa exposição, a primeira referência que ela me trouxe foi do nome dela. Eu acho que esse nome, título da exposição, ele é já um desafio para a nossa reflexão. A exposição se chama Vivências, nos tira do compromisso, em última instância, que os nazistas gostariam que as suas vítimas tivessem, que era o compromisso até que a morte chegasse com a sobrevivência em vida. Não havia possibilidade, nos processos de desumanização que os nazistas faziam às suas vítimas, e aqui eu corro o risco de ser mal interpretado, mas tenho que dizer que as vítimas dos nazistas não eram judeus, eram aqueles que eles imaginavam judeus. Não sei se vocês imaginam, já pensaram nisso. A ideia de judeus nazistas é a ideia que fazia com que aqueles homens e mulheres de Frankfurt, de Berlim, de Varsóvia, de qualquer outra cidade do leste da Europa, fossem levados para campos de concentração e de extermínio. E não a identidade judaica deles. Hitler e os nazistas não tinham nenhum compromisso com o judaísmo. Ele tinha compromisso com o assassinato dos judeus. E quem determinava a sua judeidade era ele próprio. Os nazistas, Hitler, e não os judeus. Nesse sentido, eu acho que o compromisso que a gente tem hoje nessa reflexão que a gente está fazendo, e que a exposição me ajudou a fazer, é entender que a vítima do nazismo, a vítima ultimativa do nazismo, não é exatamente o judeu, mas é aquele que o nazista imagina judeu. Tendo ele se convertido,
né? Não sou eu que pensei isso, é na área que pensou isso, eu só estou, e Bauman também fala sobre isso, só estou fazendo uma interpretação um pouco mais brasileirada disso, né? Cuja reflexão foi ainda mais potente. O que o nazista imaginava ser judeu, aquele já era vítima. Isso dá papel ao Estado alemão nazista, um papel fundamental de construção de identidade ao exterior, ou seja, quem constrói a identidade daquele não cidadão que vai ser vítima até a morte é o Estado. E ele, a partir dessa construção identitária, vai determinar se aquele judeu deve ou não morrer, e, em última instância, vai condenar à morte aqueles que eles consideram judeus. Né? E aqui é um parênteses, acho que talvez seja um primeiro colchete, né, para responder a pergunta da Leila. O que nós, como brasileiros e judeus, né, não sei se como comunidade judaica, como judeus, temos que nos comprometer, em última instância, a determinação que o Estado pode fazer a partir da percepção do Estado, da sua identidade ou da sua etnicidade, nos leva, enquanto judeus, a pensar aonde isso pode levar. A ideia de que o Estado, no caso totalitário, pode determinar o que eu sou, deve garantir que quem deve determinar o que eu seja eu, e não o Estado. Eu acho que aqui é uma das experiências que a gente tem que ter, não somente na história e na história do Holocausto, mas no legado do Holocausto. O que o Holocausto pode dar para nós, para que a gente possa ler com esses óculos, com essas lentes, o que o Holocausto é. A segunda questão que eu acho que a exposição me deu foi a importância do testemunho. A importância do testemunho, e aqui eu fui revisitar um pouco como é que isso começa, não é? A ideia de testemunho como referência fundamental. E aqui eu pego uma obra de um italiano, não é? Agamben, Giorgio Agamben, que trata do testemunho como duas referências diferenciadas. O testemunho pode ser o testemunho sobre crimes, aquele homem e aquela mulher que testemunham crimes e têm como compromisso contar o que viram, não é? E o segundo testemunho é o testemunho em nome daqueles que não podem contar porque não sobraram para contar a história, né? São duas referências de testemunho que eu acho que a Magali está aqui ocupando, né? Você está se ocupando, Magali, das duas referências. Você conta sobre um mundo que não existe mais e denuncia os crimes, não é? A ideia, por exemplo, você começou a sua fala dizendo, dizem que Theresienstadt é um campo modelo. Não sei que modelo. Quer dizer, essa referência, não é? Em última instância, muita Sofia disse, a ideia do negacionismo, etc., é uma das referências fundamentais. Mas eu acho que a segunda referência também é muito importante. A ideia do contar em nome daqueles que não podem mais contar, ela deve ser perpassada pela noção, me repetindo um pouco do que eu acabei de falar sobre a primeira questão, de que a vida não é Auschwitz, de que a vida não é os campos, de que a vida sequer é os guetos, de que nada menos judaico do que o Holocausto. Nada menos judaico do que a experiência de tentativa de genocídio. Nada menos judaico do que Auschwitz. Auschwitz, se pudermos definir, talvez seja o anti-judaico. A nossa experiência no testemunho tem que ser cada vez mais isso que o Joseph falou. Tratar a ideia do que nós fomos antes de sermos obrigados a ser. A ideia da liberdade do ser humano enquanto uma referência de identidade humana e não de identidade judaica, porque a identidade judaica definida por fora é aquela identidade judaica que nos classifica, e não aquela que nós escolhemos. Então é muito importante que saibamos que nada mais é empobrecedor do que a experiência do genocídio. E a experiência do genocídio, apesar de empobrecedora, ela é sedutora, ela nos seduz, ela nos dá lugar definido,
A noção de identidade como lugar é uma noção cada vez mais hoje na moda. Eu sei muito bem qual é o meu lugar, não é isso? A identidade que eu tenho, ela é quase essencial. Eu estou falando enquanto mulher, enquanto negro, né? Porque eu sei quem é meu algoz. Eu sei quem é o machista, quem é o senhor de escravos, quem é o nazista. Isso é a derrota da humanidade contra o projeto humano. A nossa questão tem que ser, em última instância, falarmos enquanto que nós queremos ser, e não enquanto que nosso algoz quer que sejamos. Nesse sentido, a nossa tradição, e aquela tradição que tem a ver com a sua experiência antes que o nazismo fosse referência. Tem a ver com esse casamento, tem a ver com a possibilidade de ser quem eu seja. O nazismo empobrece. E o nosso risco, na minha avaliação, né, comprando um pouco a provocação da Leila, enquanto judeus, é nos seduzirmos por esse momento em que a identidade judaica deixou de ser problema no sentido de questão e passa a ser problema no sentido de projeto. Eu sou judeu porque quiseram que eu fosse judeu e nos mataram enquanto judeus. Se eu for judeu por isso, eu tenho que agradecer, em última instância, àqueles que impuseram em mim uma identidade judaica. Eu não quero agradecer. Né? E o terceiro ponto que eu queria falar é um pouco sobre como ensinar isso. Como falar sobre isso tudo que eu estou falando sem cair no risco de me transformar. Eu vou ser cínico e os que me conhecem aqui conhecem o meu cinismo, os que não me conhecem às vezes me entendem muito mal, né? Talvez sejam aqueles que me entendem certo, mas eu não quero cair no risco de produzir aquilo que os nazistas gostariam que eu produzisse, que é ensinar para a juventude hoje, para os estudantes da PUC, quando vierem aqui visitar, na próxima vez que a exposição vier, não cair no risco de ensinar a identidade judaica tal qual os nazistas gostariam de construir. Não cair no risco de transformar Auschwitz numa referência identitária do judaísmo, porque ela não é. Da mesma maneira que a escravidão não é uma identidade para os negros. A escravidão talvez seja a anti-identidade dos negros. Que a homofobia não é identidade para os gays. Que o machismo não pode ser a única identidade para as mulheres. Essa ideia talvez seja a nossa grande colaboração enquanto brasileiros numa perspectiva pedagógica da Shoah. A Shoah é um anteprojeto de humanidade e não um projeto para a humanidade. A gente tem que construir a memória da identidade, fazendo com que as pessoas entendam hoje que os nossos sobreviventes são, na verdade, viventes e não sobreviventes. Muito obrigado.